nesse tempo de celebração no altar do Senhor, porque dá a ideia de uma proximidade, dá a ideia de querer realmente buscar o Senhor, de aprender com o Senhor e do Senhor. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versos 18, 19, 20, 21 e 22. Mateus capítulo 4, a partir do verso 18. Meu desejo é que Deus realmente possa falar ao seu coração nesta noite. Amém? Pela palavra de Deus? Vamos lá então. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando rede ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Nosso tema para hoje é o chamado para o discipulado. Quando a gente olha esse texto, o texto que acabamos de ler, evidentemente, nós lemos que Cristo, Ele chama para o seu ministério, Ele convida pessoas para fazerem parte da sua equipe, pessoas que estão dispostas a um envolvimento. O irmão pode procurar por todo o Novo Testamento, especialmente durante o ministério de Jesus, quando ele está compondo o corpo apostólico, os seus primeiros discípulos, você não vai encontrar nenhum que estivesse completamente desocupado. Jesus não olhou e disse: você não está fazendo nada não? Então vem. Jesus pegou justamente as pessoas que estavam envolvidas em alguma atividade secular, evidentemente, mas pessoas que estavam trabalhando. Hoje, quando a gente vai falar para um irmão ou para uma irmã: meu irmão, vamos fazer isso, aquilo outro. Eu estou trabalhando, pastor. Não posso, eu estou trabalhando. Mas é esses mesmos que Jesus quer. Ele não chamou nenhum que estivesse à toa, não é? Simplesmente pessoas que estavam envolvidas. Esse chamado inclui eu, inclui você, inclui qualquer uma pessoa que esteja, como disse, disposta a um envolvimento com o Senhor. É lógico que se a gente for fazer uma análise aqui mais detalhada do chamado de Jesus, nós vamos ver que ele chama um para algo específico. Por exemplo, ele chama uns para pastores, conforme diz a própria palavra, outros para doutores, outros para mestres, outros, enfim. Existem chamados diferentes, mas todos os crentes, todas as pessoas têm esse chamado, o chamado para o discipulado, o chamado para ir atrás de pessoas, o chamado para orientar pessoas, o chamado para ajudar pessoas na caminhada cristã. Outra coisa que eu vejo nesse texto é que é preciso que conheçamos os pontos essenciais desse chamado. Nós lemos que Jesus chamou dois, depois encontrou mais dois e chamou, depois ele chama mais. Mas existem coisas essenciais, existem pontos essenciais no chamado de Cristo. E ao mesmo tempo, não é apenas entender esses pontos essenciais, mas nos envolvermos. Porque tem gente que é mestre em saber todas as coisas da Bíblia, mas não se envolve com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você.
O diabo conhece mais a Bíblia do que você, viu? Mais do que eu. Só que ele é maligno. Então a palavra para ele não significa absolutamente nada. Para nós é diferente. O pouco que a gente conhece, a gente aplica na vida. Então é conhecer esses pontos essenciais, mas ao mesmo tempo envolver nesse chamado de corpo e alma, para que possamos então ser úteis filhos de Deus. Você se sente útil a Deus? Você se sente um filho útil ou não? Depois tem mais resposta para você dar para mim aí. Então eu quero ver com os irmãos nessa noite as implicações do chamado de Cristo, do chamado para esse discipulado, do chamado para segui-lo, do chamado para aprender com ele, do chamado para ensinar outras pessoas. Primeiro, você tem seu esboço aí, não é? Está na mão? Ok. O chamado de Cristo implica em mudança de vida. Olha só o que diz o verso 19: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aqueles discípulos, eles estavam passando por uma mudança completamente nas suas vidas, uma mudança radical. Eles estavam abdicando da profissão, abdicando do seu ganha-pão, para seguirem a Jesus e evangelizar as pessoas. Para vir a Cristo e ao mesmo tempo se colocar à sua disposição, é preciso saber que isso implica numa mudança radical de vida e de comportamento. Aqueles discípulos tinham pensamento de pescadores de peixe. Agora eles precisam passar a ter pensamentos de pescadores de homens. Antes, o pensamento deles era entrar no mar. Agora não, é caminhar no meio das pessoas. Quantos de nós queremos Jesus, queremos ser salvos por Jesus, queremos Jesus como nosso amigo, queremos Jesus como nosso companheiro, queremos Jesus na nossa vida, entendemos que Jesus é bom e é bom demais, mas só que nós não queremos mudar nossa vida. Nós queremos continuar com as nossas redes, nós queremos continuar com o nosso barco, nós queremos continuar com os nossos peixinhos, nós queremos continuar com o nosso marzinho. Nós não queremos mudar. Mas para seguir, para obedecer o chamado de Jesus, implica em mudança de vida. E é radical. Não dá para ser meia boca. Não dá para ser mais ou menos. Quem não está disposto a mudar de forma radical seu estilo de vida e, consequentemente, seu comportamento, não é digno, não é apto para o reino de Deus. Mais na frente eu vou falar isso, mas Jesus disse: quem lança a mão do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Cristo não chamou homens para que alcançassem glórias, para que fossem os louváveis do mundo. Jesus não chamou os melhores daquela época, mas Ele chamou aqueles que estavam dispostos a segui-lo. Pode ver, meu irmão, pode examinar a Bíblia. No começo do ministério de Jesus, não tinha nenhum figurão, não. Não tinha nenhum bambambam da história. Tinha pecadores, homens rudes, semi-analfabetos.
mas que acima de tudo, estavam dispostos a mudar a vida, a se envolver completamente, mudar tudo. E eles estavam dispostos. Eles estavam dispostos. Pedro, ele não, quando Jesus o chamou, ele não disse: ô mestre, dá um tempo aí, que eu vou enrolar essas redes aqui, porque senão vem a turma aí e pega. Sabe como é que é? Pode ser que depois eu tenha que voltar para dar uma pescadinha. Então eu vou enrolar essas redes, vou limpar essa rede, vou deixar guardadinha ali na casa do Bartolomeu ali, vou deixar lá guardadinha. Assim, o senhor está. Não, é simplesmente eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. É assim que nós precisamos fazer com Jesus hoje também. Quando Ele nos chamar, nós vamos dizer simplesmente: Senhor, vamos lá. Todos aqueles bem-sucedidos que você pode encontrar na obra do Senhor são aqueles que disseram para Jesus: eu estou pronto, pode me chamar. O pastor leu no nosso momento de evolução a história de Abraão. Mas quando Deus chamou Abraão, quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus simplesmente disse: Abraão, sai do meio do teu povo, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não tinha mostrado ainda não. Deus não falou para Abraão: vai para a esquerda, vai para a direita, vai para frente, vai para trás. Deus não deu essa informação. A única coisa que Deus disse: Abraão, vai, e eu vou fazer de você uma grande bênção, uma grande nação. Todos aqueles que você abençoar, eu vou abençoar. Aqueles que você amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Mas Deus não deu mapa para ele. Está aqui, não tinha, como é que chama? GPS. Não tinha nenhuma bússola para dizer vai direção norte, sul, leste, oeste. Não tinha nada disso. Mas tinha a orientação de Deus. Deus diz: vai. Ele não perguntou: Senhor, mas para que lado? Tem gente orando, perguntando: Senhor, para onde que eu devo ir mesmo? Senhor, eu devo falar com essa pessoa do Evangelho? Senhor, eu devo falar para fulano? Senhor, eu devo falar para Beltrano? Deus já disse: fala. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Não é o meu amiguinho, a minha amiguinha, o meu vizinho, o meu parente, mas é a todas as pessoas. Por isso que Jesus chamou aqueles homens simples. O apóstolo Paulo, quando ele fala do seu chamado, do chamado dos apóstolos, ele se refere como sendo o refúgio do mundo, a escória de tudo. Quer ver só, 1 Coríntios capítulo 4, verso 13, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo escreve assim: somos difamados e exortamos, até o presente somos considerados como refúgio do mundo e como a escória de tudo. Nós não somos considerados os bons, nós somos considerados a escória, nós somos considerados refúgio. O que nós não podemos entender é como certos elementos, certas pessoas hoje, que se dizem cristãs, buscam dinheiro, buscam a fama nesse mundo, em nome de Cristo. Não dá para a gente compreender isso. Construindo verdadeiros impérios religiosos, onde não há quaisquer escrúpulos em suas atividades religiosas. Não é isso que Jesus ensinou. Não foram pessoas assim que Jesus ensinou. Ele chamou seus discípulos do mundo para que na mais nobre e mais útil de todas as causas fossem instrumentos nas mãos de Deus. Instrumentos. Um
O instrumento não tem vontade própria. Se o teclado, esse aqui é moderno, você pode apertar aqui que ele toca. Mas se a gente pedir, vamos tocar determinada música, Edmilson tem que vir aqui e apertar as notinhas aqui, as branquinhas e as pretinhas. O instrumento está submisso a quem o executa. E nós estamos submissos ao Senhor. Isso é que Deus deseja para a gente. Notem que aqueles pescadores, Pedro, Tiago, foram chamados a deixar suas profissões. Deixar o ganha-pão para se tornarem simplesmente pescadores de homens. O envolvimento principal deles agora deveria ser com o reino de Deus. O que Jesus disse quando sua mãe e seu pai chegaram e ele estava lá no meio dos doutores no templo, discutindo sobre o reino de Deus. Qual foi a palavra de Jesus? Eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Estão preocupados à toa. Quando Deus nos chama, simplesmente Ele quer envolvimento. Ele quer a nossa dedicação. E essa dedicação está em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas, buscar primeiro o reino de Deus. Segundo, o chamado de Cristo implica em renúncia. Olha o que diz Mateus capítulo 4, versos 20, 21 e 22. Então, apenas resumindo esses textos aqui. Deixando imediatamente as redes, deixando o barco e seu pai, seguiram-no. Eles abrem mão de todas as coisas. O chamado de Cristo tem prioridade. Irmãos, eu tenho que citar isso aqui, eu já devo ter citado muitas vezes, mas vou citar mais uma. Porque são pessoas que eu conheci. Conheci pessoalmente. Eu não li no jornal. Mas eu conheci duas pessoas que eu passei a admirá-las. Era um dentista e o médico, que eu não sei qual a especialidade dele. O dentista é o seu nome, Dr. Zezinho. A acordeão que eu tenho lá em casa foi ele que deu, foi ele que me deu. Irmão Zeca conhece o acordeão lá. Mandou fizemos uma caixa para ele agora há pouco. Eu fui almoçar com o Dr. Zezinho. E quando eu perguntei para ele o que ele fazia da vida, ele disse: eu sou crente, nas horas vagas eu sou dentista. Eu sou crente, nas horas vagas eu sou dentista. E esse médico começou uma congregação e hoje uma igreja a partir do seu consultório. Ele usava aquilo que Deus tinha lhe dado para abençoar as pessoas, não apenas fisicamente, mas também na alma. E eles fazem isso. Aquele que é a pessoa que é comprometida na sua profissão e faz isso. Em Paramirim tinha um médico espírita, Beatriz vai lembrar dele. Tinha um médico espírita. As pessoas iam consultar lá no consultório dele,
As pessoas iam consultar, e ele conversava com a pessoa ali e dizia: o seu problema não é físico. Pegava um cartãozinho lá do lugar, falava: você me procura nesse lugar aqui, tal dia, tal hora, que eu estou lá. E lá ele passava lábia noturna. Paramirim. Ele fazia isso. Um médico espírita. Quantas vezes as pessoas nem sabem no nosso trabalho que nós somos crentes? Quantos de nós, pessoas nem imaginam que nós somos crentes? Porque nós não queremos renunciar a determinadas coisas. Nenhum interesse humano pode sobrepor a esse chamado. Meus irmãos, quantos de nós, e aqui eu vou dar uma cacetada boa na cabeça de muitos aqui, quantos de nós trocamos um jogo de Cruzeiro e Atlético por uma celebração aqui na igreja? Quantos de nós? Quantos de nós, quando termina a celebração, a gente reúne ali fora: meu Deus do céu, mas o juiz roubou, foi pênalti, vocês ganharam porque o juiz roubou. Mas da celebração a gente não fala nada. Aí, como diz o Datena, estou certo ou estou errado? Por quê, irmãos? Porque nós ainda não aprendemos que o chamado de Jesus implica em renúncia. Implica em renúncia. E o interesse humano está se sobrepondo a esse chamado. Eu sei que é difícil fazer isso, ter essa renúncia, abrir mão de muita coisa, mas esse é o preço que o verdadeiro discípulo precisa pagar para poder crescer. Os discípulos tiveram que deixar redes, barcos de pesca, deixar família, deixar outras coisas importantes para que se tornassem úteis para Deus. Enquanto a gente não abrir mão de muitas coisas nessa vida, nós não vamos ter utilidade para o reino de Deus. A Bíblia diz: não se pode servir a dois senhores, porque vai servir um, vai agradar um e não vai agradar o outro. Quantas derrotas nós temos tido na nossa vida, porque nós não abrimos mão das coisas desse mundo, nós não renunciamos, nós não colocamos Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Quantas coisas eram para chegar na nossa mão e não chegam, porque nós não renunciamos. O chamado de Cristo implica em renúncia. Eles deixaram todas as coisas importantes para eles. A gente hoje não deixa salão de beleza, a gente não deixa não ir lá para fazer a barba, cortar o cabelo. Não, eu não posso ir não, porque tem que arrumar, fazer uma chapa. Posso não, porque minha mãe não deixa, não é isso, não. Nós não renunciamos. Tem que mudar a música lá, tem que falar: não posso não, não vou não, porque o diabo não deixa não. Porque ele é que coloca esses impedimentos, para a gente não abandonar aquilo que está nos aprisionando. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, existe uma recompensa futura que o discípulo já contempla pela fé. Isso, às vezes, no meio do vale, no meio de provação, no meio de privações,
momentos amargos na vida, mas ele está contemplando que depois do vale, depois de Mara, tem lá a fonte de Elim, com 70 palmeiras e 12 fontes de águas cristalinas. Ele sabe que a renúncia que ele está tendo agora vai trazer recompensa depois. Mas tem muitos que não estão alcançando a recompensa porque não estão renunciando agora. Paulo, ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4 a Timóteo, a partir do verso 6. Olha o versículo aí, abra sua Bíblia aí. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 6, ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Verso 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, ele está passando por provação, mas ele já contempla lá na frente o resultado. Ele sabe o que o espera. Ele sabe que logo ele vai receber todas as recompensas pelas renúncias, pela mudança de vida, pelo sofrimento, enfim, pela dedicação absoluta. Ele já contempla a coroa da vida. Terceiro, implicação. O chamado de Cristo implica em urgência no atendimento. Vou repetir, o chamado de Cristo implica em urgência no atendimento. Tem muita gente dizendo assim: Senhor, o ano que vem, Senhor, quando eu terminar a faculdade, Senhor, quando terminar o colégio, Senhor, quando terminar de fazer a casa, Senhor, quando terminar de pagar o carro, Meu irmão, o chamado de Cristo implica em urgência no atendimento. Mateus 9:9 diz assim: e eles, levantando-se, o seguiu. E ele, levantando-se, o seguiu. Nesse caso aqui já é chamado de Mateus. Mateus está sentado lá no seu lugar, Mateus está trabalhando, recebendo impostos, na chamada coletoria. Jesus o vê trabalhando, ele não diz para Jesus: Senhor, espera um pouquinho aí, que eu preciso fazer o caixa aqui, eu preciso fechar. Eu preciso fazer as contas aqui, Senhor, para saber quanto entrou, quanto vai para o meu bolso, quanto vai para o bolso do governo, preciso saber aqui, Senhor, dá um tempo aí. Não, diz o texto, no verso 9, capítulo 9, verso 9, que ele, levantando-se, seguiu a Jesus. Quantos de nós estamos falando para Jesus depois? Senhor, eu vou depois. Quanta gente está falando, eu vou batizar, mas é depois. Quanta gente está dizendo, eu vou para o pequeno grupo, mas depois. Tem muita gente dizendo, eu vou para o ministério, mas é depois. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que você vai ter tempo depois? Ou melhor, será que vai existir depois para você? O chamado de Cristo não admite demora. Jesus levanta os olhos e manda os discípulos olharem também. Olhem, os campos já estão brancos para a ceifa. Os campos já estão brancos para ceifas. E ele diz ainda: rogai ao Senhor da seara, para que mande obreiros para a sua seara. É urgente, irmão. Não é para amanhã, não é para depois, mas é agora. É uma questão de demanda, de grande importância, que leva a gente
há uma atitude decisiva, imediata. Não dá para ficar pensando. Enquanto você pensa, milhares e milhares de pessoas estão indo para o inferno. Tem gente gastando mais tempo com outra coisa do que com esse chamado de Jesus. É preciso agir imediatamente. É agora. Conta-se uma história, alguém me contou essa história. Que um rapaz, servente pedreiro, trabalhava de servente pedreiro, estava desempregado, estava procurando emprego. E ele chegou numa obra. E estava lá, ele conversou com lá, eu estou caçando emprego. Aí chamou o mestre de obra. O mestre de obra chegou e disse: olha, eu estou procurando emprego, eu sou servente pedreiro. Ele disse: legal, pode pegar aquela pá ali, aquele carrinho, e carrega essa areia toda lá para dentro. Nós vamos fazer concreto hoje. O rapaz disse: não, peraí, amanhã eu volto aqui. Amanhã eu volto. Aí ele chamou o outro funcionário: fulano, pega esse carrinho, essa pá e bota essa areia para dentro, nós vamos precisar dela agora. Amanhã já era. Amanhã já era. Não dá para ficar esperando. Veja o que Jesus disse a uma pessoa que poderia segui-lo, mas ao mesmo tempo queria estar comprometido com outras obrigações. Lucas capítulo 9, 59, 60 e 61. Diz assim a palavra do Senhor: e a outro disse: segue-me. Ao que este respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou Jesus: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Tem muita gente seguindo enterro. Tem muita gente seguindo enterro, caminhando atrás de morto, enquanto Jesus está falando: deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Você vai anunciar o reino. Quarta implicação: o chamado de Cristo implica na eliminação de todo e qualquer preconceito. Ô pastor, mas crente não tem preconceito? O que é, pastor? Está brincando comigo? Meu irmão, por que é que então a gente seleciona as pessoas às quais a gente quer se relacionar? Não é preconceito, não? Você fala do evangelho a todo mundo, então tem preconceito. Nós somos seletistas, nós escolhemos as pessoas com as quais nós queremos nos relacionar. Isso é preconceito. No texto de Mateus, capítulo 9, verso 11, ainda no contexto da chamada de Mateus, o texto diz assim: porque come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Quando Jesus chamou Mateus e está caminhando com ele, Jesus entra na sua casa e vai almoçar ou jantar lá com ele. Enfim, está tendo uma refeição lá na casa de Mateus. Lá fora, os fariseus estão sentando a língua em Jesus. Está vendo? O vosso mestre, ele está no meio de pecadores, ele está no meio de pessoas indignas. Fulano de tal não serve para ser membro da igreja. Não, porque fulano de tal está fazendo isso, fulano de tal está fazendo aquilo. Está vendo aquela irmã? Nossa Deus! Eu acho interessante a palavra de Jesus, que eu vou ler depois. Quando Jesus disse: o justo, o doente, o são, não precisa de médico não. Ele disse: eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Não vim atrás de bonzinho não. Por
Porque se for olhar, meu irmão, a Bíblia diz que não tem nenhum justo, nenhum sequer. Eu não sou justo, nem você é. Às vezes a gente empina o narizão para cima, não é? A gente quer se julgar melhor do que os outros. Bom, nós não somos nada, não. O apóstolo Paulo já disse, nós somos escória, nós somos refúgio. Cuidado para não afogar no dia de chuva, o nariz para cima. Em Atos capítulo 10, não está aí no seu esboço, mas em Atos capítulo 10, Pedro, ele tem uma experiência tremenda com o Senhor. Porque Pedro está em uma cidade e tem um senhor aí chamado Cornélio, ele está em uma outra cidade, distante. Simultaneamente, Deus fala com os dois. Fala com Pedro e fala com Cornélio. Cornélio era gentil, Pedro judeu. Deus fala com Cornélio. Cornélio, manda alguém lá chamar Pedro para vir aqui falar com você. Nesse meio tempo, Pedro está lá dormindo. E Deus dá uma visão para ele de um lençol descendo do céu com muitos animais ali. Animais que os judeus consideravam impuros. Porco, enfim, todo aquele que tinha a unha de fenda. Porco especialmente. Desce aquele negócio e Pedro, com fome, Deus diz, mata e come, Pedro. Pedro diz, de jeito nenhum. Eu não como esse trem, não. Isso é imundo. Eu sou judeu. Não como essas coisas, não. Deus diz, não considere imundo aquilo que Deus purificou. Deus estava quebrando o preconceito de Pedro contra os gentios, porque agora vai chegar logo chega alguém, Pedro está acordando, chega alguém já enviado de Cornélio para levar lá para falar para os gentios. Se Deus não tivesse quebrado Pedro ali, ele não iria de jeito nenhum. Porque para o judeu, gentil era para ir para o inferno. Meus irmãos, quantas vezes nós damos uma de Pedro? Ele? Aquele ali? Aquele ali é para ir para o inferno. Já está no inferno. Não sente cheirinho de carne queimando? É ele. Não quero. Mogi das Cruzes eu tive uma experiência horrível nesse sentido. Uma irmã lá no templo tem as portas laterais, essa aqui é na frente, mas lá as portas eram laterais, tinha uma portona na frente lá, mas tinha as laterais dos dois lados. 2 portas de cada lado. Uma irmã encontrou com a outra numa dessas portas laterais. E uma olhou para a outra e disse, eu te odeio. Eu te odeio. E às vezes nós negamos de falar o evangelho para uma pessoa simplesmente porque nós alimentamos isso dentro de nós. Alimentamos esse preconceito. Cristo não leva em conta as barreiras de separação que os homens levantaram. Ele não reconheceu superioridade. Por isso ele não fez acepção de pessoas. Ele aproximou-se de todos com o maior interesse de salvar a todos. Ele determinou que o seu evangelho fosse anunciado a toda criatura. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Deus não tem algumas pessoas selecionadas para serem salvas que a gente deve buscar. Todas as pessoas. Em Cristo todas as barreiras de preconceitos caem por terra, são derrubadas.
Olha o que diz Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, 27 em diante. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Deus não faz separação. E, consequentemente, aquele que Ele chama deve abandonar qualquer preconceito. Quantos preconceitos se tem levantado hoje, nos nossos dias? Onde são levados em conta status social. Eu estive em uma igreja uma vez quando o pastor pedia para alguém orar, ele pedia assim: agora nós vamos ter uma palavra de oração com o doutor, irmão, fulano de tal. É o doutor. Mas, em compensação, eu tive uma outra experiência tão maravilhosa. Eu pastoreei em Pirassununga, onde tem lá o famoso Ninho das Águias, onde se formam os pilotos da aeronáutica. E lá tinha, na igreja, nós tínhamos desde soldados até os estrelados lá, que andavam com o braço até meio penso. Tanta divisa. Só que na igreja eles iam todo mundo igual. E na igreja lá eu nunca vi nenhum deles falando: ô coronel, joia aí, coronel. Ô capitão, como é que está aí, capitão? Ô soldado, como é que você está? Não, irmão, é tudo irmão. E fazíamos churrasco junto, dentro da vila. Era tudo irmão. Mas quantas vezes aparece algum cabeçudo que se julga melhor do que os outros? Nós todos somos de Cristo e precisamos deixar esse preconceito. Olha o que Tiago recomenda aos irmãos. Tiago capítulo 2, de 1 a 9, eu vou ler isso aqui rapidinho. Tiago capítulo 2, começa o verso 1, vou até o 9. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro, isso aqui não é de ouro não, no dedo, e com trajes esplêndidos, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atentardes para o que vem com traje esplêndido, e lhe disserdes: senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica em pé, ou senta abaixo dos cabelos dos meus pés. Não fazeis porventura distinção entre vós mesmos, e não vos torneis juízes movidos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo, para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura, não são os ricos que vos oprimem e os que vos arrastam aos tribunais? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamados? Todavia, se estáis cumprindo a lei real, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Cuidado, meu querido, com preconceito. Preconceito aqui não quer dizer apenas questão de cor. Sou branco, você é preto. Ou afrodescendente. Tem a ver, não. É só isso que é preconceito. Preconceito são essas distinções que a gente faz por causa do status social. Quinto,
Quinta implicação. O chamado de Cristo implica na proclamação de boas novas. Ainda no capítulo 9 de Mateus, verso 13. Não vim chamar justo, mas pecadores. Porque são esses pecadores que precisam das boas novas. São essas pessoas que precisam serem discipuladas. São essas pessoas que precisam conhecer mais do Evangelho de Jesus. Meu querido irmão, o simples fato de anunciar as boas novas da salvação proclama que o homem afastado de Deus está perdido. Quando você chega e fala com alguém, Jesus Cristo morreu para te salvar, significa que aquela pessoa está perdida e precisa de Jesus. E que Deus a está procurando. E que Deus a está querendo. Deus deseja que todas as pessoas o conheçam, que todas as pessoas encontrem o caminho da salvação. E não tem milagre aí não, irmão. Tem o nosso testemunho. As pessoas vão conhecer Jesus através de você. Lá no seu departamento, lá onde você trabalha, na sua repartição, na casa que você trabalha, enfim, onde você estiver, seu vizinho, eles vão conhecer de Jesus através de você. Certa vez aqui na nossa igreja eu ouvi um negócio que me deixou empolgado, mas eu não tenho certeza se isso foi para frente. Que um pequeno grupo eles tinham assumido compromisso de evangelizar a rua em que a casa do anfitrião ou da anfitriã, não me lembro agora, estava. Nosso objetivo é ganhar essa rua, evangelizar essa rua. Deixa eu dizer uma coisa aqui que pode apertar o meu calo quanto o seu calo. Seu vizinho é crente? Seu vizinho é crente? Seu vizinho conhece do Evangelho? Conhece do Evangelho, irmão, porque muitas vezes nós damos um folheto para a pessoa e nós chegamos e falamos para ela assim: Jesus te ama, Ele quer te salvar. Tchau, você já conhece o Evangelho. Conhece? Não. Ele não conhece o Evangelho. Quando Filipe chegou para o eunuco, que estava indo na carruagem, o rapaz estava lendo as Escrituras. Filipe perguntou: você entende o que você está lendo? Ele disse: como eu posso entender se ninguém me explicar? Logo, o Evangelho precisa de alguém para explicar. Esse alguém é você que conhece o Evangelho. Então, não é chegar simplesmente e dar um folheto e dizer: Jesus te ama, tchau. Isso pode aguçar a curiosidade dele em querer conhecer. Não estou dizendo que você não deve fazer isso, mas eu estou dizendo que precisa fazer mais do que isso. Precisa ir mais além. Precisa detalhar para a pessoa, precisa ver se a pessoa está entendendo de fato. Uma vez eu estava lá em Rio Negro. Rio Negro é divisa da Bahia com, sei lá que estado é aquele, acho que é Piauí, sei lá, um estadinho de divisa com Bahia, lá no canto de lá. E eu fui comprar a passagem. Estava lá pregando lá e fui comprar minha passagem. Cheguei lá, o moço estava lendo a Bíblia. Eu fiz a mesma pergunta que o Felipe fez. Você entende o que você está lendo aí? Ele disse: eu entendo um pouquinho. Eu falei: então procura uma igreja, viu? Que você pode ter uma explicação melhor das Escrituras. Eu ia pegar o ônibus e ir embora. Nós precisamos anunciar essas boas novas, precisamos discipular as pessoas. Como discípulos de Cristo, nós recebemos
esta mesma incumbência, meu querido irmão. Meu irmão, a responsabilidade de pregar o evangelho não é do pastor, não. Não é só do pastor, não é de todos nós. Todos nós somos discípulos. Ou seja, nós nos tornamos anunciadores das boas novas de salvação. Isso é um privilégio que Deus deixou para a gente. Diz o texto bíblico que os anjos quiseram fazer isso, mas Deus não deixou. Somos nós. Quando o rico está lá apelando para Abraão, Abraão, manda Lázaro ir lá falar com meus irmãos para que eles não venham para cá. Abraão diz, tem Moisés, tem os profetas, escute a lei, escute os profetas. Quem são essas pessoas hoje? Somos nós. Somos nós. Paulo, falando aos coríntios, ele expressou a sua preocupação com a tarefa que recebeu do Senhor. E eu entendo que essa precisaria ser a nossa preocupação. Eu conheci um senhor em Itabuna, na Bahia, que ele não ficava um dia sem falar do amor de Jesus para uma pessoa. Ele ficava num ponto estratégico ali em Itabuna. Pai do pastor Arlécio, que é pastor da Igreja Batista do Barro Preto, em Belo Horizonte. Ele ficava num ponto estratégico ali, num lugar ali em Itabuna. O que ele fazia? Passava muita gente. Ele escolhia uma ali e ia junto. Porque não sei o que, dava um folheto e ia explicando. Ia caminhando junto, caminhando junto, caminhando junto. Todos os dias ele fazia isso. Conheci um outro que no período de férias dele, ele ficava nos postos de gasolina pegando carona com um caminhoneiro. O senhor vai para onde? Me dá uma carona. Pois não, senhor, vamos embora. E quando o motorista estava dirigindo, e ele evangelho no cara. Chegava na próxima cidade e descia. Pegava carona com outro para voltar. Evangelho no cara. São pessoas que são compromissadas. São pessoas que entendem que precisam falar do evangelho. Que essa responsabilidade é nossa, é minha, é sua. Não é dos anjos. Olha só essa exortação que o apóstolo Paulo fala. Eu acho que você deveria marcar esse versículo na sua Bíblia. Pega aquele marcador de texto e passa nele, para você, quando você abrir, você já enxerga de longe. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Pois se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Esse é o entendimento que nos falta. Esse é o entendimento que nos falta. Nós temos sempre perguntado, será que devo, será que não devo? Mas Paulo diz, eu não tenho nada que me gloriar se eu estou falando do evangelho. Porque eu fui chamado para isso. Eu fui salvo para isso. Nós fomos salvos para isso. Eu quero concluir a parte da mensagem. Mas só que aqui eu quero que você vá interagir comigo. Eu quero que você vá interagir comigo. Eu preciso que você vá respondendo as coisas aí. Parece-me, eu estava vendo os slides lá em casa. E eu não sei, pastor Lopes. Eu estava vendo os slides, parece que tem uma parte aí que o sim já está todo marcado. Dá como tirar isso aí agora ou não? Para não ficar sugestivo. Porque as pessoas costumam olhar lá e marcar. Eu não quero que você faça simplesmente porque já está marcado. Eu quero que você marque aquilo que você sente no seu coração. Se não der, eu prefiro que não projete os slides. Meus irmãos, preste atenção comigo aqui. Preste atenção comigo aqui. Nós vimos agora, até agora,
que para nos tornarmos discípulos produtivos no reino de Deus, nós precisamos nos colocar debaixo dessas implicações. Não dá para dizer sou discípulo de Jesus sem mudar de vida. Não dá para dizer que é discípulo de Jesus sem ter um espírito de renúncia. Não dá para dizer que é espírito de Jesus, discípulo de Jesus, e não ter disposição imediata para o serviço. Não dá para dizer que é discípulo de Jesus sem deixar de lado todos os preconceitos. Não pode dizer que é discípulo de Jesus. Não dá para dizer que é discípulo de Jesus. Então eu quero que você interaja comigo aqui agora. Fica atento no seu esboço. Olhe para o seu esboço. Não olhe para a tela. Não olhe para as telas, né? Nós estamos chique, né? Nós temos duas agora. Então não olhe para as telas. Olhe para o seu esboço. Olhe para dentro de você mesmo agora. Porque eu quero que você vai me acompanhando. Primeira coisa que nós vimos, que é preciso ter disposição para mudar de vida, está aí na frente. Vou assumir isso ou não vou assumir isso? Marca o que você quer fazer. Marca qual seja a sua decisão. Eu preciso mudar de vida. Eu vou aceitar isso ou não aceitar isso? Eu vou fazer ou não vou fazer? Eu vou mudar de vida ou não vou mudar de vida? Vou continuar do jeito que está ou não? É com você. Eu não quero te sugerir nada para você. Letra B. Eu preciso deixar o espírito. Eu preciso ter espírito de renúncia, não deixar, mas preciso ter espírito de renúncia. Eu preciso renunciar a muita coisa, abrir mão de muita coisa. Vou assumir ou não vou assumir? Marca aí. Não olha para a tela. Ah, tirou? Ok. Escolhe o que você quer. Eu vou assumir ou eu não vou assumir. Eu quero fazer isso ou eu não quero fazer isso. Letra C. É preciso ter disposição imediata para o serviço. Disposição imediata para o serviço. Vou assumir isso ou não vou assumir isso? Eu quero me colocar à disposição de Deus agora, imediata. Eu não vou esperar amanhã, não vou esperar depois, não vou esperar terminar a faculdade, não vou esperar terminar colégio, não vou esperar arranjar um bom emprego, não vou esperar, enfim, não vou esperar. Eu quero agora. É isso que você quer ou não? Letra D. Deixar de lado todos os preconceitos. Deixar de lado todos os preconceitos. Irmão, todos. Tem gente, sabe porque o cara é atleticano, não prega o evangelho para ele. Ou vice-versa. Para os corintianos, então, nem se fala. Você vai assumir ou não vai assumir isso? Deixar o preconceito, abrir mão do preconceito. Letra E ou E. Estar disposto a cumprir nossa tarefa de anunciar as boas novas de Cristo no mundo. Eu estou disposto ou não estou disposto? Vou assumir, não vou assumir? Eu quero ou não quero isso? Aqui é sim ou não, irmão, não tem essa história. Não, vou pensar, não é sim ou não? Quer ou não quer? Eu imagino que quando Jesus estava chamando os discípulos, ele nem ficou parado esperando a resposta. Ele disse, segue-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Foi andando. Ele nem olhou para trás para saber se os caras estavam seguindo ou não. É assim que Jesus faz com a gente. Ah, vou enterrar meus mortos. Deixa o morto enterrar seu morto, cara. Você não é coveiro. Você é para trabalhar com vida, não com gente morta. Cumprindo essas exigências,
nós podemos descansar debaixo do poder de Deus e saber que Ele, que Deus, cumpre com fidelidade todas as suas promessas a nosso favor. Deus cumpre. Todas as pessoas que se dispuseram a trabalhar com Ele com fidelidade, disposição, renúncia, Deus honrou a chamada. Deus honrou. Tem um compromisso aí agora. Tem um compromisso aí. Declaro que compreendo todas as exigências e vou descansar no poder de Deus, pois sei que Ele cumpre o que promete e me ajudará o que Ele planejou, a executar o que Ele planejou para mim. O que você quer? Você quer assumir esse compromisso? Sim ou não? Marca aí no seu esboço, sim ou não? Você quer confirmar nessa declaração de que você compreende todas esses itens e que você pode descansar no poder de Deus, pois crê que Ele cumpre o que promete e que vai te ajudar a executar o que Ele planejou para você? Você quer assumir esse compromisso, sim ou não? Ok. Mais uma coisinha. Quero compartilhar minha decisão. Eu quero compartilhar minha decisão. Pronto. Já marcou? Agora é olhando para mim. Agora é olhando para mim. Olhando para mim aqui, sem conversa, sem brinquedo, sem nada agora, só comigo aqui, por favor. Não sai agora. Não sai agora. Porque senão você vai perder tudo. Quantos aqui, nesta noite, assinaram essa declaração? Eu quero que fique em pé. Quem assinou essa declaração? Assinou sim. Quem assinou sim a declaração? Fique em pé. Fique em pé. Eu quero que fique em pé. Você assinou sim a declaração? Fique em pé. Não é para saber quem pôs, não. Não é isso, viu? Por favor. Cada um tem liberdade para responder aquilo que deseja, aquilo que está no coração. Ok, você assinou sim. Está em pé? Amém. Eu quero saber dos que estão em pé. Também não é forçado. Eu pensava terminar um pouco antes para fazer isso, mas vou fazer. Não é forçado, viu, irmão? É quem quiser.